Está no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Federal. Fala, galera. Estamos no ar aí com mais um Ciência no Ar. E hoje a gente vai conversar um pouquinho de que maneira que a gente consegue pagar a conta da ciência, né? Quem é que financia? De onde vem o dinheiro, o recurso, para que a gente possa ir nas instituições de ensino, nas empresas, enfim, em todos os lugares onde a gente faz aí ciência, onde a gente faz pesquisa e desenvolvimento, como é que a gente consegue bancar a conta disso tudo? A gente já falou em programas anteriores aí como é que a gente mede, né, o progresso da ciência, o que a gente usa para medir que a gente está indo pelo caminho certo, produzindo conhecimento. E hoje a gente vai falar um pouquinho de como que a gente paga, né? Porque para qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente vai precisar de recursos aí para manter laboratórios, manter pesquisadores trabalhando, enfim, manter a estrutura toda operando, tá? Mas, como de costume, nos programas em que a gente faz sem ter um entrevistado, a gente vai falar primeiro do Ciência Brazuca, que é ver o que a gente tem de brasileiros trabalhando pelo mundo afora, e não só no Brasil, mas em várias instituições de ensino. Então, a gente tem um negócio interessante que está vindo do pessoal lá da Universidade Federal do Ceará, né? Do professor José Soares de Andrade Júnior, do Departamento de Física da UFC. Né? Ele trabalhou, não sozinho, mas com outros colaboradores, num estudo muito interessante que fala sobre a estabilidade de comunicação entre redes de redes. Que diacho é isso, né? Então, imagina lá uma rede de computadores. Então, você tem lá cada computador e esses caras estão interligados, né? Por exemplo, com aquele cabinho azul lá que a gente faz a interligação de rede. Então, eu posso ter lá uma pequena rede na Lan House, lá onde você costuma ir para imprimir o seu trabalho de faculdade, onde você vai lá jogar um pouco com seus amigos. Eu tenho lá uma outra rede, por exemplo, que está dentro da universidade, dentro do instituto em que você estuda. E essas duas redes estão interconectadas. Então, essa é a ideia de interconexão entre redes. Você tem lá um conjunto de computadores, que aí nessa história aí de teoria de redes a gente chama de nós, e a interligação entre esses nós, que no linguajar dessa área de pesquisa são as arestas, né? E aí a teoria por trás disso daí, né? Para você que acha que a matemática não serve para nada, a não se atrapalhar a sua vida, né? Isso não é verdade. As teorias matemáticas teoricamente apontam que essas redes, elas são extremamente instáveis, né? Se a gente transpor essa ideia da rede aí de computadores para redes de outras coisas, e é aí que entra a pesquisa do pessoal do Ceará, que é pensando em termos do cérebro, quer dizer, como é que eu tenho lá os diversos neurônios, que são as unidadezinhas que fazem os cálculos aí, que estabelecem as coisas dentro do cérebro, e esses caras são interligados, esses neurônios são interligados entre si, compondo redes, diversas redes. Então a gente tem redes que vão cuidar, por exemplo, do processamento de imagem, do que você está enxergando, tem redes que vão cuidar, por exemplo, do processamento do som, né, na audição, e a gente tem sistemas que usam essas duas coisas. Por exemplo, eu posso me orientar espacialmente por som e visão. Então essas duas redes têm que se comunicar entre si. Mas a teoria matemática por trás da história das redes interconectadas diz que essas redes são muito instáveis, né? Que pequenas perturbaçõezinhas que a gente pode criar nessas redes desestabilizam completamente essa rede e a gente destrói a estrutura da rede. Mas nos sistemas biológicos, por exemplo, não. A gente tem diversas dessas redes que são extremamente estáveis, e o cérebro é um dos exemplos disso. E aí, num trabalho que foi publicado na Nature Physics, né? Então, para quem quiser aí mais informações, pode entrar lá no site da Nature Physics, e aí você digita lá Avoiding Catastrophic Failure in Correlated Networks of Networks, tá? Depois eu coloco o texto direitinho no Face lá para quem quiser procurar isso daí, tá? Foi na edição de 2014, tá? Da Nature. Lá vão ter todos os pesquisadores que estão envolvidos.
trabalho é bem legal e é o tipo de coisa que tem aí no futuro aplicações em como que a gente pode entender o funcionamento do cérebro e aí inclusive agir em casos, por exemplo, de doenças ou perdas de determinadas habilidades por questões, por exemplo, de acidentes e etc. Né? É um trabalho bem bacana, um trabalho de matemática aplicada e que tem aí alguns brasileiros envolvidos. Legal? Joia! E aí, como a gente também sempre faz nos programas, além de procurar o que os brasileiros estão fazendo aí em termos de pesquisa, a gente sempre fala também de ciência e tecnologia, quando é que a ciência sai lá do confinamento do laboratório e vai para o nosso dia a dia. Mas eu não vou falar especificamente de nenhuma área de pesquisa e aplicação direta. Eu vou falar de uma reportagem inteira, na verdade não vou falar, vou indicar para vocês lerem, porque a reportagem é muito bacana, da edição agora, é a reportagem de capa da edição de agosto, agora de 16, da revista Pesquisa FAPESP, tá? E é uma reportagem de capa em que se questiona como é que a gente tem a relação entre pesquisa básica e pesquisa aplicada, né? São os impactos do investimento. E aí ele tem lá um subtítulozinho, né? Que em tempos de crise ressurge a cobrança pelo retorno do financiamento público de pesquisa, sem levar em conta que a produção da ciência segue caminhos complexos e interligados. Isso tem a ver com o que a gente vai conversar hoje, que é a parte de financiamento da pesquisa, né? Então é um artigo bem legal, deem uma olhada lá, dá para acessar, acessa lá, Pesquisa FAPESP, joga lá no Google, que é a revista que é mantida pela FAPESP. Eu vou inclusive falar da FAPESP especificamente hoje no programa. E aí deem uma lida lá nesse artigo, ele é bem bacana, ele fala a respeito dessa tentativa que a gente tem aí sempre de separar o que é pesquisa aplicada, do que a gente chama de pesquisa básica, e por muitas e muitas vezes aí no nosso discurso, dependendo do lado que a gente pende, a gente quer defender uma em detrimento da outra, né? Falar, não, mas ela tem que ser assim ou ela tem que ser assado, a pesquisa, o questionamento científico por si só, ele não serve para nada se ele não tiver uma aplicação, mas a gente consegue desenhar quase qualquer tipo de aplicação que a gente vê no nosso dia a dia. A gente consegue dar uma série de passos para trás e remeter àquele ou aqueles cientistas que fizeram o que era tido como pesquisa básica lá 30, 40, 50, 200 anos atrás e que gera a tecnologia depois, a aplicação, que é o que a gente usa. Então, deem uma lidinha lá, edição 246 de agosto de 16 da revista FAPESP, né, da revista Pesquisa FAPESP, a reportagem de capa. Beleza? Então agora vamos voltar, né, para o nosso foco específico, que é como é que a gente financia a tal da ciência, né? Se você sair aí e perguntar para o teu professor no IFE que você está, ou na universidade que você estuda, ele vai falar o seguinte: editais. 11 em cada 10 pesquisadores vão falar, olha, a gente financia a ciência com editais, né? Bom, o que é essa história do edital? A gente submete, né, projetos de pesquisa em resposta a chamamentos públicos, em alguns casos, que são os editais, e dependendo do tipo de instituição que paga por isso, a gente pode ter o que a gente chama de fluxo contínuo. Então, você tem lá ao longo do ano inteiro, você pode escrever lá um projeto de pesquisa a respeito de um determinado assunto e mandar para aquela área, para aquele órgão, de fomento, né, que é o cara que vai pagar a conta, para que aquilo seja avaliado, né? E aí o processo de avaliação é muito parecido com aquilo que a gente viu no programa em que a gente conversou sobre como que a gente mede a ciência, né? Isso vai cair para outros pesquisadores que são de área ou áreas afins àquela área onde você está submetendo o projeto, e eles vão avaliar o mérito daquilo que você está submetendo. E a partir dali decide-se, né? O órgão de fomento tem uma certa quantidade de recurso financeiro disponível, ele não pode atender a tudo, ele vai elencar lá quais são os projetos que podem ou não receber recurso para pesquisa, às vezes com algum grau de corte, às vezes não, né? No caso do fluxo contínuo, e no caso dos editais,
vão ter lá regras específicas dentro de uma janela de tempo. Olha, tem lá um edital, não sei da onde, aberto, do dia tal, do mês tal, até o dia outro, do mês outro. E a gente tem que submeter o projeto de pesquisa lá dentro daquelas linhas de fomento, né? Que são as áreas de conhecimento. Olha, esse edital é para financiar pesquisa em blá, 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 blá. Em blé, 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 blé. Então a gente vai lá e submete, escreve um projeto, se é daquela área que a gente trabalha, na instituição de ensino ou na indústria, a gente submete para ver se consegue fomento em cima daquele edital. Tá, mas aí é o termo prático, né? Aí eu submeter alguma coisa para um fluxo contínuo, aí eu responder um determinado edital. Ainda não respondemos uma pergunta de onde vem a grana em que o edital vai repassar para a gente. Então, mais para frente no programa a gente vai falar um pouquinho da comparação entre como que as coisas são pagas, de onde vem a grana do Brasil e em relação a outros lugares do mundo. Mas agora vamos aproveitar para a gente conversar um pouquinho dos órgãos de fomento dentro do Brasil. A gente tem alguns sistemas desses de fomento dentro do Brasil para fomentar a pesquisa. Então a gente vai começar falando do CNPq. CNP, tudo maiúsculo, e um Qzinho minúsculo, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, tá? Então, abre aspas, a definição do CNPq pelo próprio CNPq. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, agência do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Atualmente tem um Czinho, né? Agora não é mais MCTI, é MCTIC, porque a gente colocou a cultura junto, né? As comunicações junto, perdão. Tem como principais atribuições fomentar a pesquisa científica e tecnológica e incentivar a formação de pesquisadores brasileiros. Fecha aspas, tá? Então, bom, qual que é a ideia do CNPq? O CNPq, ele é uma agência, então ele está atrelado ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Então, ele vai receber recursos dentro do orçamento federal para que ele possa operar, tá? Então, para vocês entenderem mais ou menos como é que são as coisas, né? Nas legislações, né, as legislações que prevêem a existência do CNPq e como que ele funciona, tem num dos artigos, eu esqueci de anotar aqui o número da lei, depois eu procuro e coloco direitinho nos comentários do vídeo. No artigo 17 diz o seguinte: os recursos para manutenção e desenvolvimento dos serviços do Conselho Nacional de Pesquisas, Conservação, Renovação e Ampliação de suas instalações serão provenientes de... Aí tem lá, A, B, C, D, E, F, G, H... Tem alguns que são pequenas coisas, então eu posso, por exemplo, o CNPq alienar, quer dizer, vender algum bem, né, patrimonial, alguma coisa nesse sentido. Mas, na verdade, a principal fonte de renda está lá na letrinha A, né, no item A desse artigo 17, que diz o seguinte: dotações orçamentárias que lhe forem atribuídas pela União. Tá? Então, como é que funciona? Todo ano a gente vota uma lei orçamentária, né? Essa lei orçamentária tem que ser proposta até 31 de agosto e votada até o final do exercício daquele ano para ser o orçamento do ano seguinte, tá? Para quem quiser entender um pouquinho mais sobre isso, procure lá por LOA, Lei Orçamentária Anual, LOA, tá? E lá dentro da lei orçamentária vai ter lá uma região onde vai estar especificado, dentro lá do orçamento do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, tem lá X milhões, X bilhão, não sei, uma determinada quantia destinada ao CNPq, tá? Então é daí que o CNPq vai tirar recursos para se manter enquanto instituição, né? Quer dizer, pagar pessoas, né? Pagar a estrutura de prédio, folha de pagamento vem à parte, e bancar os editais e as linhas de fomento, as bolsas para os pesquisadores, as bolsas para os alunos, né, que vão trabalhar nas iniciações científicas ou nas iniciações tecnológicas, as bolsas em nível de pós-graduação, por exemplo, se o programa assim previr, tá? Muito bem. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos em termos de volume orçamentário, então, e para quem quiser aí mais informações, né, tem uma série de dados que vocês podem pegar dentro da própria página do CNPq, tá? Então digita lá, cnpq.br. Se você quiser ir direto para a área onde tem esses dados, põe lá, /painel
tracinho, não underline, tracinho, painel, tracinho, de, tracinho, investimentos. Tá? Ele vai direto para um sisteminha informatizado onde você pode buscar os dados consolidados ou outras estatísticas que têm relação com o fomento da pesquisa. Então, por exemplo, lá em 2001, né, esses dados lá no CNPq estão separados em auxílios à pesquisa, bolsas no exterior e bolsas no país. Então, bolsas, de novo, é a bolsa lá de mestrado, doutorado, do aluno de pós-graduação, de iniciação científica. E no caso dos pesquisadores, ele também pode, de acordo com o índice de produtividade dele, receber alguns valores também. Então, isso são as bolsas. E os auxílios à pesquisa, que são os valores específicos que a gente recebe para tocar aquele determinado projeto, tá? Então, por exemplo, lá em 2001, a gente tinha, em bolsas no país, quase 357 milhões. Aí, bolsas no exterior, alguma coisa em torno de 43 milhões e quase 152 milhões de auxílios à pesquisa, tá? Quando é que a gente começou a ter aí um aumento substancial nesses valores? A partir ali de 2004, 2005, tá? E a gente foi atingir o ápice do que a gente tinha de recurso dentro do CNPq no ano de 2014, tá? Então, em 2014, para vocês terem uma ideia, a gente tinha lá mais de 631 milhões de auxílio à pesquisa, 808 milhões de bolsas no exterior e 1 bilhão 340 em bolsas no país, tá? Tudo bem? Esse era o gasto do CNPq em 2014. Aí em 2015 a gente teve uma leve queda, né? E em 2016 agora a gente está com um orçamento equivalente ao orçamento dos níveis quase lá de 2006, tá? Em termos de fomento à pesquisa. Tudo bem? Então, é mais ou menos daí que a gente vem, que a gente recebe recurso quando a gente fala do CNPq, que é tá? Dos órgãos de fomento que a gente tem para pesquisa no país, tá? Bom, além do CNPq, a gente tem um outro órgão de fomento que chama-se FINEP, F-I-N-E-P, tá? Que é a financiadora de estudos e projetos, tá? Seguindo a mesma coisa que eu fiz com o CNPq, vejamos a FINEP pela FINEP. Então lá, abre aspas, missão: promover o desenvolvimento econômico e social do Brasil por meio do fomento público à ciência, tecnologia e inovação em empresas, universidades, institutos tecnológicos e outras instituições públicas ou privadas. Então presta atenção aqui, ó, promover o desenvolvimento econômico e social do Brasil por meio do fomento público, inclusive a empresas e instituições privadas. Então a FINEP pega lá um bolo de recursos, que a gente já vai ver de onde eles saem, e vai aplicar esses recursos em projetos de pesquisa, tanto na área pública, institutos de pesquisa, que são os ICTs, né, os Institutos de Ciência e Tecnologia, institutos federais, universidades, sejam elas federais, estaduais, enfim, ele vai aplicar esses recursos em instituições públicas, mas também em instituições privadas, tá? Bom, quem é que mantém esses fundos, né? Quem é que mantém a FINEP? A FINEP, ela acabou se tornando a secretaria executiva para administrar recursos que vêm do FNDCT, que é o Fundo Nacional para o Desenvolvimento Tecnológico, tá? E do Funtitel, que é um outro fundo, que é um Fundo para Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações, tá? Além de convênios de cooperação com outros ministérios, então a FINEP pode receber recursos de outros ministérios. Então eu posso ter lá no orçamento da União, dentro lá do Ministério de Ciência e Tecnologia, lá também, do mesmo jeito que eu tenho para o CNPq reservado, ter reservado um determinado montante que vai ser repassado para a FINEP. A mesma coisa eu posso ter em outros ministérios, como por exemplo o MEC, etc., destinarem recursos para a FINEP compor o bolo de recursos que ela tem, tá? Então, outra coisa que é importante é a gente entender quem é que preenche aí o FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ele é composto pelo que a gente chama de fundos setoriais, tá?
E o que é que são fundos setoriais? Eles começaram a ser criados lá em 1999. Hoje a gente tem 16 fundos setoriais no país. Desses 16, 14 são específicos e 2 são o que a gente chama de fundos setoriais transversais, tá? Um desses fundos transversais, por exemplo, é o FVA, que é o Fundo Verde e Amarelo. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho dele. Então, dos vários fundos setoriais que a gente tem lá, para vocês terem ideia, alguns dos fundos setoriais: CT Petro, CT Energ, CT Transporte, CT Hidro, CT Espacial, CT Mineral, CT Infra, CT Saúde, CT Biotec, tem lá um monte. Cada um desses fundos setoriais, ele tem lá uma legislação específica, tá? Se vocês quiserem mais detalhes de como que é cada um desses fundos setoriais, quais são as legislações que prevêem o funcionamento desses fundos setoriais e de onde vêm os recursos para cada um desses fundos setoriais, entra lá no site que chama-se aquariussp.mcti.gov.br. Dentro lá da plataforma do Aquarius, você consegue buscar todas as informações referentes a cada um desses fundos setoriais. Tá? Então, por exemplo, tem lá o CT Info, ele é relativo à tecnologia da informação. Então tem lá um arcabouço enorme de legislações que prevêem o funcionamento do CT Info. Então, os fundos setoriais, o que vai acontecer com eles? Eles vão ser compostos, quer dizer, o montante financeiro que está dentro de um determinado fundo setorial, ele é composto por contribuições incidentes sobre o resultado de exploração de recursos naturais que são pertencentes à União, parcelas de imposto sobre produtos industrializados e uma das coisas principais que é a contribuição de intervenção no domínio econômico, que é o que a gente chama de CIDE, CIDE, tá? Que incidem, né, sobre valores que remuneram o uso ou aquisição de conhecimentos tecnológicos ou transferência de tecnologia do exterior. Bom, então o que vai acabar acontecendo? Dentro dos CIDs, isso vai fazer com que a gente tenha uma característica específica dos fundos setoriais, que é o que a gente chama de vinculação de receita, tá? Então, um fundo setorial, ele vai apadrinhar, né? Ele vai poder funcionar aí como um mecenas de uma determinada área de pesquisa na área específica daquele fundo setorial. Então, o CT Info vai bancar pesquisas na área de tecnologia da informação, tá? O CT Petro, que é petróleo e gás natural, vai bancar pesquisas na área de petróleo e gás natural. Então, isso é o que a gente chama de vinculação de receita, tá? Então, dentro lá da FINEP, a gente vai ter esse bolo de recursos que vão estar disponíveis para as chamadas, para os editais ou para as chamadas de fluxo contínuo, caso a FINEP tenha, né? Além disso, esses fundos setoriais, eles vão receber lá, eles são geridos, né, por um sistema baseado por representantes das diversas esferas. Então, tem lá representantes dos ministérios, não de um ministério só, tem representantes do Ministério de Ciência e Tecnologia, tem do MEC, tem do MPOG, que é o Ministério do Planejamento, da sociedade civil, dos pesquisadores, enfim. Tem lá um arcabouço de pessoas que compõem, né, como se fosse uma comissão, né, uma gestão compartilhada daqueles recursos, tá? E além disso, o planejamento dos recursos, ele segue um princípio de plurianualidade. Então, você não prevê o uso daqueles recursos num período só de um ano. Você prevê um planejamento para mais de um exercício financeiro, para que as coisas possam ter aí a sua continuidade. Tudo bem? Joia. Para vocês terem ideia, então tem lá um laboratório que foi financiado, por exemplo, por um desses fundos setoriais, é o Lab Oceano, que é o mais profundo tanque oceânico do mundo, tá? E é o maior tanque em tamanho na América Latina. Então ele teve 94% do custo desse tanque financiado pelo CT Petro. Então qual que é a ideia desse tanque? É como se fosse um piscinão, né? Uma caixona d'água gigante, onde a gente consegue simular maré, consegue simular onda, consegue simular um monte de coisa, onde a gente faz lá os estudos de embarcações, de petroleiros, de sondas, de tudo quanto é dispositivo e instrumento que a gente usa, por exemplo, para prospecção de petróleo e gás natural.
Então, em vez de eu construir um treco em escala natural, tamanho real, para eu testar, para ver se está tudo certo com o meu projeto, eu faço um modelinho em escala reduzida e coloco num tanque desse para testar como é que está o projeto. Então, esse é um laboratório, por exemplo, que tem financiamento de um desses fundos setoriais. Belezinha? Então, vamos fazer agora uma pausinha, né? E daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho mais de outros desses órgãos de fomento, e aí a gente faz lá no final uma palhinha entre uma comparação de como que as coisas são financiadas ao redor do mundo, aí como que elas são financiadas no Brasil. Até daqui a pouquinho. Compridas e roupas longas, eu sou gestante com muito amor. Um bebê está para chegar, um bebê está para chegar. A doença é tão nova e o mosquito é tão velho. Dor no corpo e febre baixa e a pele Agora, as bandeiras tarifárias vêm impressas na conta de luz. Elas representam o custo real da produção de energia do país. E é simples, se a geração de energia no Brasil estiver favorável, você receberá a conta com a bandeira verde. Se aparecer escrito na conta bandeira amarela, é porque o custo da produção de energia no país ficou um pouco mais alto. E por isso, o valor da sua conta terá acréscimo. Já se vier escrito bandeira vermelha, quer dizer que a geração de energia do país ficou mais cara. Com isso, a sua conta terá um acréscimo maior. Com as bandeiras tarifárias, você vai poder controlar melhor os seus gastos e praticar ainda mais o consumo consciente. Quer saber mais? No site da ANEEL ou da sua concessionária de energia, você poderá sempre conferir a bandeira vigente e ter muitas dicas de como economizar. Consumo consciente de energia. Levante essa bandeira. Abrade e ANEEL. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Estamos de volta, Instituto pessoal. Federal. Então vamos dar aí continuidade ao nosso assunto aí, que é quem é que paga a conta da ciência e quem é que financia toda a questão de pesquisa no Brasil. Então a gente já tinha falado um pouquinho do CNPq, já tinha falado um pouquinho da FINEP. Agora vamos falar de um outro órgão de fomento, que é a CAPES. C-A-P-E-S. CAPES. Coordenação de aperfeiçoamento de nível de coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. Bom, de novo vamos nas aspas. Abre aspas, CAPES pela CAPES. Desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação estrito sensu. O que quer dizer pós-graduação estrito sensu? Mestrados e doutorados, tá? Não entram aqui especializações, MBAs e coisas assim, né? Em todos os estados da federação. Em 2007, passou também a atuar na formação de professores de educação básica. O que quer dizer professor de educação básica? Aquele professor que está lá no ensino fundamental 2, no ensino médio, tá? São os professores de física, matemática, português, etc. Ampliando o alcance de suas ações na formação de pessoal qualificado no Brasil e no exterior. Ainda nas aspas, as atividades da CAPES podem ser agrupadas nas seguintes linhas de ação, cada qual desenvolvida por um conjunto estruturado de programas: avaliação da pós-graduação estrito sensu, acesso e divulgação da produção científica, investimentos na formação de recursos de alto nível no país e exterior, promoção da cooperação científica internacional,
e indução e fomento da formação inicial e continuada de professores de educação básica nos formatos presencial e à distância. Então, olha só, qual que é a principal diferença que a gente tem da CAPES para os outros dois sujeitos que a gente conversou antes? O CNPq também paga bolsas. A FINEP, dependendo do tipo de programa, dependendo do tipo de edital que ela lança, também tem bolsas atreladas. Mas a função da CAPES é exclusivamente de bancar as pessoas, né? De bancar o pessoal, de garantir o desenvolvimento de pessoal, né? Então, qual que é a ideia de desenvolvimento de pessoal na ciência? Você tem que pegar aquele cara que está lá estudando no ensino técnico, no ensino superior, e fazer com que ele comece a se tornar o quê? Um profissional de pesquisa. A gente tem alguns caminhos para isso. Um dos caminhos, por exemplo, é garantir as bolsas do quê? De iniciação científica, de iniciação tecnológica. Para o pessoal que já finalizou o nível superior, as graduações, os mestrados, os doutorados, isso garante a formação de mão de obra, né, que vai trabalhar no desenvolvimento científico, no desenvolvimento de pesquisa, certo? Então, a função primordial da CAPES é o quê? Formar gente. Então, você não vai ter editais da CAPES lá para você comprar o equipamento ou montar o laboratório, mas você vai ter os editais da CAPES e vai poder submeter solicitações para a CAPES para manter o pessoal que toca o laboratório. Manter os técnicos, manter os alunos, manter os alunos de pós-graduação. Tudo bem? A gente pode ter mais informações aí para quem quiser, especificamente da CAPES, através de um sistema. A CAPES tem um sistema grande que traz uma série de dados, tabelas que podem ser baixadas, os gráficos, etc., dentro de uma plataforma que a gente chama de Sucupira, tá? Então você entra lá no sucupira.capes.gov.br, lá você consegue buscar um monte de informações. De onde vem lá o recurso que vai tocar a CAPES? Vai vir também de receitas específicas do Ministério, lá na lei orçamentária, vai destinar um determinado montante de recurso para que a CAPES toque os seus projetos. Tudo bem? Bom, então a gente falou de 3 entidades aí que são entidades em nível de federação, tá? Que é o CNPq, a FINEP e a CAPES. Mas a gente também tem uma grande quantidade de órgãos de fomento que são de cunho estadual, tá? Que é a rede das FAPES, tá? São as Fundações de Amparo à Pesquisa. A Fundação de Amparo à Pesquisa mais antiga é a FAPESP, que então é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Além da FAPESP, a gente tem N outras, a FAPEMIG, a FAPERG, tem um monte, né, nos estados da federação. E aí, cada uma dessas FAPES vai trabalhar com determinada realidade de recursos. A FAPESP, por exemplo, ela pega parte de recursos atrelados a impostos, que são impostos estaduais. Então, parte desses recursos são revertidos para compor o bolo de recursos que a FAPESP tem. E aí a FAPESP vai operar de um jeito mais ou menos parecido com o CNPq. Ela vai fomentar bolsas, então a gente tem lá bolsa de iniciação científica, iniciação tecnológica, bolsa de mestrado, bolsa de doutorado e os projetos em si. Então você pode, por exemplo, escrever um projeto, e a FAPESP trabalha, ela tem alguns programas, né, alguns editais específicos, mas ela trabalha muito em fluxo contínuo. Então eu sou lá um pesquisador da instituição, minha área é X, eu vou lá escrever um projeto de pesquisa na área X. Então eu escrevo lá o projeto, como é que é o meu laboratório, qual é a contrapartida que a minha instituição vai fornecer para esse projeto, vai fornecer pessoal, vai fornecer espaço físico, vai fornecer isso aqui que ela já tem de laboratório, por exemplo, e lá eu vou falar, olha, mas agora eu preciso de tanto em dinheiro para poder comprar esse equipamento, preciso de tanto em dinheiro para comprar material de consumo, por exemplo, vamos supor que eu esteja fazendo uma pesquisa na área de química, por exemplo, eu preciso comprar esse reagente, essa vidraria, ou na área de biologia, por exemplo, eu tenho que manter uma criação de ratinhos Winster, por exemplo, dessa quantidade para fazer os experimentos, então, que é material de consumo. E eu vou precisar, para tocar esse projeto todo, eu vou precisar lá de 2 alunos de iniciação científica, mais um mestrando, por exemplo.
Então eu vou escrever esse pacotão todo, lógico, dou toda a minha justificativa científica, como é que eu vou executar, como é que eu estou planejando executar esse projeto, que é o que vai ser, vai sofrer escrutínio lá, né? Vai ser avaliado dentro da estrutura da FAPESP ou de qualquer uma das outras FAPs, para avaliar o mérito e a partir dali, tá bom, então você vai receber, só que vai receber esse tanto aqui para comprar equipamentos, esse tanto aqui e essas bolsas, tá? Então, o sistema da FAP, né, das FAPs, ele é baseado em reverter parte de recursos de impostos, que são impostos estaduais, para compor o montante, o bolo de recursos que é administrado por aquela Fundação de Amparo à Pesquisa. Certo? Muito bem. Bom, então a gente falou de 3 entidades federais e falamos aí de um conjunto de entidades que são entidades estaduais, né? Bom, mas e o setor privado? Onde é que o setor privado entra na história de pesquisa, desenvolvimento dentro do Brasil, tá? Então vamos dar uma olhadinha em algumas informações, alguns dados aí para a gente entender como é que é o funcionamento, como é que entra o setor privado dentro do investimento em pesquisa e desenvolvimento no Brasil e vamos tentar entender como é que isso está em relação a outros lugares do mundo para a gente... Bom, lógico, a gente não vai ser nada que a gente consiga tirar uma opinião final a respeito de como se dá a relação entre setor público e setor privado na pesquisa, mas já vai dar para a gente aí uma série de informações para que a gente consiga começar a conversar a respeito disso. Então, por exemplo, entre 2000 e 2012, né? Desculpa, pessoal. Entre 2000 e 2012, em relação ao nosso PIB, né, que é o Produto Interno Bruto do país, o Brasil investia em 2006 1% do PIB em pesquisa, tá? E a partir de 2006 a gente foi crescendo, começamos lá em 1.11, 1.16, até chegar em 1.24 lá em 2012. E esse número mais ou menos se manteve um pouquinho daí para frente. Para vocês terem ideia, outros países, por exemplo, peguemos aqui a China. Enquanto a gente lá em 2006 investia 1, a China em 2006 já estava em patamares de 1,39% do PIB da China. Não estou nem falando em termos de valores absolutos de recurso, né? Estou falando só em relação, olha, a tudo aquilo de riqueza que a nação produz, que está medido pelo PIB lá, né? Vamos ignorar um pouquinho críticas que a gente tem a como medir as coisas no PIB, não é isso que a gente está conversando hoje. Mas em relação àquilo que a gente produz de riqueza, como é que o governo olha para aquilo e destina, né, dentro daquele montante, toda a importância que é dada para a parte de pesquisa e desenvolvimento. Então, já estava quase 0,4 acima da gente. Em 2012, quando a gente estava chegando lá em patamares de 1,24 do PIB, a China já estava em 1,98, quase 2% do PIB chinês aplicado em pesquisa, tá? Vamos pegar outros parâmetros. Estados Unidos, 2012, 2,79% do PIB em pesquisa. Coreia, 2012, 4,36% do PIB em pesquisa, tá? Bom, mas será que a gente consegue ter uma ideia em relação a... Tudo bem, quanto de dinheiro é posto nesse montante todo do PIB em função de recurso público e recurso privado, ou seja, aquele recurso que vem da indústria, que vem das empresas. No Brasil, a conta sempre foi próxima a 50-50. Nunca chegou nisso de fato, né? O poder público sempre colocou mais. O ápice que a gente teve de recurso privado foi lá para 2005, onde a gente tinha lá mais ou menos 50% do recurso colocado pela iniciativa privada, mas a gente sempre trabalhou ali na média em torno de 44%, 45% do recurso aportado pela iniciativa privada e o restante aportado pelo poder público, tá? Vamos dar uma olhada naqueles mesmos países que a gente olhou dos dados anteriores em termos de porcentagem do PIB. China. A média veio crescendo a partir ali de 2003, mas vocês terem ideia, vamos pegar um ano específico. 2012, Brasil, 43%
do recurso do PIB, né, daquele valor de porcentagem do PIB, 43% dele vindo da iniciativa privada. Na China, 74% vindo da iniciativa privada. Nos Estados Unidos, 59% vindo da iniciativa privada. Na Coreia, 75% vindo da iniciativa privada. Tá? Bom, e em relação, então, como é que a gente distribui as pessoas para trabalhar dentro dos setores, né? Então, como é que é dentro das empresas? Será que a gente tem uma grande presença de pesquisadores, de pessoas que receberam lá, através de CNPq, FINEP, CAPES, etc., todo aquele treinamento para criar aquela mão de obra especializada em pesquisa? Brasil. Vamos pegar 2012, 2010, é o último dado que a gente tem aqui, consolidado. 2010, 68% dos doutores, né, em tempo integral estavam trabalhando dentro da empresa? Não, estavam trabalhando dentro das universidades e dos institutos de pesquisa, tá? Vamos olhar de novo lá, China, Estados Unidos. A gente tem dados dos Estados Unidos? Não, a gente tem quem aqui? China e Coreia. China. Brasil, 68% dentro da iniciativa pública. China, em 2010, 61% dentro da iniciativa privada. Coreia, 77% dentro da iniciativa privada. Vamos pegar a Alemanha aqui, por exemplo. 57% dentro da iniciativa privada. Então dá uma olhada só. A gente tem, primeiro, uma quantidade de recursos mais baixa no Brasil frente ao PIB que é investido em pesquisa. Embora a gente tenha uma relação de quase meio a meio do recurso vindo do poder público e do poder privado, as empresas, as indústrias não trazem para dentro do seu corpo de funcionários pesquisadores profissionais. Quando a gente olha para aqueles outros caras, China, Alemanha, Coreia, tem um desenvolvimento tecnológico muito maior do que o nosso. Mas é porque uma boa parte dos pesquisadores estão trabalhando dentro da indústria. Estão lá gerando desenvolvimento, pesquisa, patentes, transferência de tecnologia, etc. E só para a gente terminar aí, um último dado interessante aí que a gente pode pegar. Só para falar, esses dados que eu acabei de comentar com vocês aí podem ser obtidos lá na página do Ministério de Ciência e Tecnologia, tá? E um último dado aqui, que vem de um seminário chamado Seminário Caminhos para a Inovação, tá? Que é um seminário que foi patrocinado aí pela Unesco, tá? A gente tem, na maior parte do mundo, né, principalmente nos países que têm alto investimento em pesquisa, uma média de 75% do investimento vem do setor privado. No Brasil, a gente está nessa relação de meio a meio, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, dos países que estão aí acima, né, no mundo inteiro, acima de 2, né, para a gente separar as escalas, colocou acima de 2,01% do PIB. A gente tem Estados Unidos, Austrália, França, Alemanha, Finlândia, Japão, tá? Alguns desses países, para vocês terem ideia, que estão ali ao redor, né, de acima de 2% do PIB investido em pesquisa, tá? E a maior parte desses países, quando a gente vai olhar, uma boa parte do recurso vem da iniciativa privada. Quase 70% nos Estados Unidos, mais 70% na Coreia do Sul, quase 70% na Alemanha e por aí vai. Tudo bem, pessoal? Então eu espero que a gente tenha aí tido um papo bacana, vocês tenham aprendido um pouquinho mais a respeito de como que a gente financia aí a pesquisa, né? Como que a gente financia o desenvolvimento científico e o desenvolvimento tecnológico de uma nação. Tem uma ideia mais ou menos de como que a gente faz isso especificamente no Brasil e como que a gente está posicionado aí em relação ao resto do mundo. Foi um prazerzão, a gente se vê na próxima. Um abraço. Tchau, tchau.